Olá! Estamos começando mais um vídeo no setor visitante. Hoje, sábado, 17 de maio de 2025. Eu estou na área para falar dessa polêmica dos ingressos do jogo Botafogo e Flamengo. Flamengo e Botafogo no Maracanã, amanhã às 18h30. Estarei lá, estou aqui em São Paulo, mas volto cedo, não vou perder essa partida, garanti meu ingresso. O torcedor do Botafogo queria mais ingressos, queria pelo menos 6 mil botafoguenses. Ficou irritado também que o BEP liberou parte do setor sul para a torcida do Flamengo, questões de segurança, né? O pessoal fica meio desconfiado. E hoje também o Botafogo publicou uma nota. Eu vou tentar passar um pouco aqui da minha visão sobre toda essa confusão antes do clássico. Bom, o banner já está aqui na tela. Eu vou pedir para vocês chegarem junto no like, é muito importante. Vou pedir também para vocês ativarem as notificações e se inscreverem no canal. Dá essa força aí para o setor visitante crescer cada vez mais. E tem também o clube de membros, a partir de R$ 5. Vocês ajudam bastante. Tem um link na descrição ou um botão aqui embaixo da tela. Seja membro, você clica e escolhe aquele plano que cabe no seu bolso. Vamos lá. Vamos explicar essa confusão do início, né? Acho que é muito importante colocar o regulamento da CBF na tela, porque as pessoas, né, falam, ué, se no Maracanã a carga é de 60 mil ingressos, como que o Flamengo só vai disponibilizar 3 mil para o Botafogo? Tá errado, né? Tem que disponibilizar 6 mil ingressos. Aí vamos lá no regulamento da CBF. Diz o seguinte: o clube visitante terá o direito de reservar à sua torcida a quantidade máxima de ingressos correspondente a 10% da capacidade do estádio. Se tivesse um ponto final aí, o Botafogo teria direito a 6 mil ingressos. Só que não tem, continua. E aí vem o ou da capacidade permitida pelos órgãos de segurança, desde que se manifeste em até 3 dias úteis antes da realização da partida, por meio de ofício dirigido ao clube mandante, obrigatoriamente com cópia às federações envolvidas e à DCO. Então é o seguinte, você tem uma recomendação de 10%, e o clube ele pode reservar até esses 10%, desde que a capacidade seja permitida pelos órgãos de segurança. A gente que viaja o Brasil inteiro, vocês, muitos que me acompanham aqui, estão sempre acompanhando o Botafogo fora, vocês sabem, por exemplo, que no Allianz Parque a gente só tem 5% dos ingressos, né? O Palmeiras disponibiliza cerca de 1.700. A arena do Palmeiras tem capacidade para 40 mil pessoas, a gente teria que receber, em tese, 4 mil ingressos, mas não é assim, porque eles têm já há um bom tempo um laudo da polícia que diz que, se passar dessa capacidade de 1.700, eles não têm como garantir a segurança dentro do estádio. Então é uma questão de você ter força política, né, de você agir nos bastidores, e acaba diminuindo esses 10%, que também é interessante para os clubes mandantes. A gente vê que alguns clubes até preferem não receber a torcida visitante, porque ganham mais dinheiro vendendo para a torcida local, passa uma sensação de segurança maior. O Palmeiras tem isso, outros clubes também têm isso, e o Botafogo já vem fazendo isso. Eu já tinha falado aqui para vocês, desde o ano passado, né, quando eu comecei a reparar que o Botafogo não disponibiliza mais 4 mil ingressos para os visitantes. Disponibilizou 2 vezes, contra o Racing e contra o Peñarol. Por que contra o Racing e contra o Peñarol? Porque aí sim existe no regulamento da Conmebol uma exigência de que na semifinal da Libertadores e na Recopa o clube mandante tem que liberar 4 mil ingressos, independentemente da carga. Vamos supor que o Botafogo jogasse em Old Trafford e tivesse um estádio aí para 80 mil pessoas, o Botafogo seria obrigado a dar 4 mil e não 8 mil. Então, na Conmebol, nas oitavas, fase de grupos, quartas de final, você tem que dar 2 mil ingressos para o visitante, independentemente do tamanho do teu estádio. Você pode entrar num acordo com o teu time. Se você tem o Morumbi e o Maracanã, 2 estádios grandes, você pode, de repente, dar 4 mil mesmo nas oitavas de final. Aí é um acordo à parte, mas o que está garantido são 2 mil. E na semifinal, 4 mil, e também na Recopa 4 mil. Nos jogos do Campeonato Brasileiro, o Botafogo não disponibilizou 4 mil. A gente estava acostumado a ver invasões da torcida do Corinthians, invasões da torcida do São Paulo, né? Do São Paulo, acho que foi a que mais vezes invadiu o Newton Santos. A gente viu, né, o Flamengo em boa quantidade, apesar de também já ter visto 200 pessoas lá no estádio. A gente já viu o Fluminense em boa quantidade e agora a gente vê
né, os públicos ali restritos àquela parte central do setor sul. Aquela parte que fica mais perto da oeste, mais perto da leste, normalmente agora o BEP coloca ali uma barreira para não ter essa proximidade por questão de segurança. Aqui a gente consegue ver no borderô do jogo Botafogo e Flamengo no ano passado que o nosso rival disponibilizou 3.700 ingressos para a torcida do Botafogo, mais do que para esse jogo. Para esse jogo foram apenas 3.000. Só que 3.700 também não batia 10%. Né? O total da carga colocada à venda foi de 54 mil, portanto o Botafogo tinha que ter 5.400 ingressos. Né? Um pouquinho mais de 5%, mas não chegou nem perto dos 10%. Quando o Flamengo foi jogar na nossa casa, vou colocar aqui na tela, ó, o Botafogo disponibilizou 1.400 ingressos. A carga total disponibilizada para venda foi de 30 mil. Se tem 30 mil, o Botafogo tinha que ter dado 3 mil para o Flamengo. Deu 1.400, que dá um pouquinho menos ali de 5%, né? Com a margem de erro e tal. Você pode dizer ali que tem mais ou menos 5%. E a gente também pode ver aqui pelo site do Flamengo, do site desse do Flamengo, que a torcida do Flamengo esgotou todos os ingressos do setor visitante para esse jogo contra o Botafogo pelo Brasileirão. Então o Flamengo, ele esgotou todos os ingressos e todos os ingressos davam mais ou menos 5% do Newton Santos. Então com isso vocês não têm que se preocupar. Existe essa reciprocidade. 5% lá, 5% cá. Então a gente passa aqui agora para uma matéria que saiu ontem no Fogão Net e deixou muito torcedor irritado, que é essa questão do laudo, né? A torcida do Flamengo vai dividir setor sul do Maracanã com a do Botafogo. É a primeira vez num clássico em 10 anos. Eu, sinceramente, falando assim, como pessoa física, Pedro Depp, esquece que eu sou Botafogo, né? E mesmo sendo Botafogo também, eu acho muito feio, né? Você, num setor de 22 mil pessoas, deixar 90% dele fechado para acomodar 3 mil pessoas ali no canto. Dá perfeitamente para você colocar a torcida do Flamengo aí também. Vocês estão vendo aqui na tela, de repente, não tão perto, mas do segundo túnel para a esquerda, coloca a torcida do Flamengo. Não vejo problema, é feio para o espetáculo, é feio para o futebol, é a falência do Estado, é a falência das forças de segurança. Qual que é a dificuldade de você garantir a segurança para outra torcida que não vai nem ficar colada na nossa, vai ficar um pouco mais para lá? Né? Então, assim, eu não vejo problema nenhum mesmo, que o Flamengo tenha ali torcedores no setor sul, obviamente, desde que se preparem para isso, né? Que façam uma divisória que a gente não consiga ver os flamenguistas, que não tenha distância para você conseguir arremessar uma coisa no lado deles. Né? Tem que ter muito policial militar, tem que ter muito SWAT. Se tiver tudo isso e garantir a segurança, eu não vejo problema nenhum do Flamengo ter torcida ali no setor sul. Aí eu vou passar para uma outra notícia que surgiu hoje, né? Que é essa aqui. A ata de reunião mostra que Botafogo e Flamengo fizeram um acordo de reciprocidade por 5% para visitantes nos clássicos pelo Brasileirão. E aí a gente tem aqui, né? Ata da reunião, papapá, diz que os clubes fizeram um acordo de reciprocidade, estabelecendo 5% de ingressos visitantes. O documento divulgado no site da FERJ explica que a torcida do Botafogo terá direito a 3 mil ingressos, 2.400 para venda, 400 de cortesia e mais 200 de gratuidade por lei. Isso corresponde a 5% da carga total de 59.999. Aí diz aqui, ó, desta forma, o documento deixa claro que na partida válida pelo segundo turno do Brasileirão, a torcida do Flamengo terá direito aos mesmos 5%, o que no caso do Estádio Alvinegro corresponderia a 2 mil lugares. No ano passado foram 1.400 lugares. Aí a gente coloca aqui a nota que o Botafogo acabou de publicar nas redes sociais. Vamos ler aqui, ó. O Botafogo vem a público manifestar o seu posicionamento sobre a segurança, operação e serviço de jogo divulgado para o clássico contra o Flamengo. Primeiro ponto, o Botafogo manifesta sua profunda preocupação com a decisão do clube mandante em realizar a venda de ingressos para sua torcida em um espaço localizado no setor sul, o mesmo destinado aos torcedores alvinegros. Não vejo problema nenhum nisso, né? Desde que sigam todas as recomendações dos órgãos de segurança. Aí vem o ponto 2. O laudo de segurança do Maracanã explicitamente prevê que, em clássicos regionais em que a proporção não seja de 50 a 50, o setor C
para a qual o clube mandante está comercializando ingressos desde sexta-noite, deve permanecer fechado. Há 10 anos, desde o novo Maracanã, essa premissa segue em curso. O laudo de segurança é o documento que resume as condições permitidas aos poderes públicos para a realização das partidas no estádio. Esse documento está sendo descumprido. Então, assim, Botafogo, aí tem uma acusação grave, que é o Botafogo falando que existe apenas um laudo, né? O Flamengo apareceu com outro laudo. Cadê esse outro laudo dizendo que agora a polícia autoriza a venda de ingressos para o Setor Sul? Porque, pela nota do Botafogo, parece que isso aí foi resolvido pós-reunião. Há uma manobra política do Flamengo, e aí são coisas diferentes. Atenção, eu sou a favor de ter torcida do Flamengo no Sul, mas depois da reunião, né, você vem com um laudo que não foi mostrado ao Botafogo, e na canetada, na sexta-feira à noite, você começa a vender ingressos para a torcida visitante, aí não. Aí não. Essa que é a parada. Quer colocar torcedor? Não vejo problema nenhum. Mas, porra, o Botafogo está dizendo que hoje existe um laudo em vigência que não permite isso. E aí é o que o nosso torcedor fica puto com a impressão que dá, a sensação que dá é que o Flamengo pode tudo, né? O Flamengo consegue tudo na canetada. O Flamengo não joga em São Januário, o Flamengo quer botar torcedor na Sul, o Flamengo consegue. É tudo para o Flamengo e nada para os outros. Vamos lá para o ponto 3. O Botafogo não concorda com essa operação e não assinou qualquer documento que diga o contrário. O clube solicita que essa decisão seja imediatamente revista e que os órgãos responsáveis, assim como o clube mandante, garantam a segurança dos alvinegros no estádio. Tal medida agrava desnecessariamente o risco à integridade física e ao bem-estar dos torcedores do Botafogo. Com relação à carga disponibilizada para a torcida do Botafogo na partida, o clube informa que irá destinar o mesmo percentual no jogo do retorno. Está tudo certo. O Botafogo seguirá vigilante ao descumprimento das regras e à proteção dos interesses do seu maior patrimônio, o seu torcedor. O clube vai acionar a Confederação Brasileira de Futebol, a FERJ, e as autoridades públicas acerca desse assunto. Então, o que está pegando é essa questão do laudo, né? O Botafogo, pela nota, parece que foi a reunião, estava acertado uma coisa, depois deram a canetada e liberaram o setor sul para a torcida do Flamengo, parte do setor sul para a torcida do Flamengo. Aí não. Eu acho que tem que ter torcedor do Flamengo ali no setor sul, mas cadê o laudo? Cadê o laudo? Né? O Flamengo consegue isso aí, estala os dedos e aparece um laudo e consegue colocar lá. Então, isso é realmente, né, uma coisa que o Botafogo está certo, né, em vir a público, explicar para o seu torcedor e brigar, né, tentar garantir o seu direito de jogar sem o torcedor ali do Flamengo, desde que, né, não apareça o laudo. Apareceu o laudo? Cadê o laudo? Que laudo é esse? Como que vai ser essa questão de segurança também? Eu falei aqui que não vejo problema, mas tem que ser um negócio muito bem feito, né? Eu, sinceramente, não me sinto ameaçado pela torcida do Flamengo dentro do estádio, mesmo com eles ali no setor sul. Acho que deveria ser assim mesmo. Agora, tem que fazer bem feito, né? E acho que isso deveria ter sido conversado na reunião, né, que foi decidido, inclusive, essa questão da reciprocidade. É uma pena, né, cara? Porque ficam jogando, né, gasolina nessa confusão, riscando fósforo, soltando rojão, uma coisa que poderia ter sido conversada, debatida às claras para todo mundo, né? Aí pronto, aí fica polêmica de lá, polêmica de cá, o Flamengo joga para a torcida lá, porque o Flamengo também está sendo muito criticado, né, por ter os ingressos caros, alguns setores fechados, e aí o Flamengo também joga para a galera aqui, conseguimos, nós somos os foda, conseguimos aqui mais um espaço para a torcida, e aí o Botafogo meio que fica de otário, aí o Botafogo vai lá e também joga para a torcida, dizendo que não, estamos vigilantes e não vamos aceitar que isso aconteça. Então acontece uma guerra nos bastidores, inflama a torcida, inflama, né, todo o que envolve o clássico, e poderia ter sido um negócio muito mais tranquilo, né? Enfim, quero saber a opinião de vocês sobre toda essa questão. Acho que eu consegui esclarecer os principais pontos em relação a isso. Não volto hoje à noite, muito provavelmente, a não ser que aconteça algo muito fora do normal. Estou em São Paulo, amanhã volto para o Rio de Janeiro de manhã, a gente faz a nossa live pré-jogo e depois a live pós-jogo. Valeu, rapaziada, um grande abraço para vocês e até amanhã.